Oiê! Hoje tem live. Café com a Ariane Costa. Olha, amor, I love you, amor, que é sempre o nosso tema. Você que tá com a gente, bom dia! Eita, coisa boa! Só tem cliente maravilhoso, só tem amigo maravilhoso, só tem parceiro maravilhoso. Falando em parceiro, eu já quero agradecer ao Café Viriato, a pessoa do Rodrigo Viriato, que está aqui sempre, ó, oferecendo esse espaço maravilhoso, parceirão e claro que sempre um bom café. Bom dia, olha a Mara! Aí, turma da Joiola, que eu adoro. Bira, vou já tomar o café. Bora, Bira. Eu vou logo chamar o café para ser em homenagem ao Bira aí que já pediu o café, viu, gente? Olha só esse café. Gente, eu digo que sempre a gente come primeiro o quê, gente? Com os olhos, né? É o que chama a atenção. E em seguida, o sabor. Hoje eu acordei vocês bem cedinho, não foi, gente? 2 momentos de live. Eu vou começar aqui no café e correr pro segundo momento, que vai ser na Igreja do Líbano. Você não pode perder. Não esquece, tá bom? Não, filho, dá aquele espaçozinho, você resolve alguma coisa, mas depois entra de novo, que eu vou estar direto da Igreja do Líbano. E Ariane, o que é que tu vai falar? Gente, vou provar aqui. Olha esses macarrões, que charme. Seguinte, o que nós vamos conversar hoje, Ariane? A gente vai conversar sobre o cortejo. Deixa eu ver quem tá. Olha aí. Eita, que é montagem. E aí, Áquila. Eita, turma boa de estrutura. A gente vai precisar muito agora, hein, gente? Festas voltando com tudo. Mas, gente, nós vamos conversar sobre cortejo. Maratona, Bira. Hoje é maratona, viu? E ainda tem reunião lá no Rosalvo Ponte. Mas, gente, cortejo. Porque muitas vezes, quando a gente chega pra reunião com os noivos estão assim: Ariane, eu estou perdido. Quem entra primeiro? Essa pergunta, ela depende um pouquinho, vou dizer por quê, da igreja, do espaço onde vai acontecer a cerimônia, que pode ser o próprio buffet, que pode ser a praia, o restaurante. Bom, é importante você estar ligado onde você vai casar, porque o cortejo, se ele for muito longo, ele atrapalha um pouquinho lá o posicionamento, né, no espaço que você escolheu. E se for muito curto, você chega tão rápido que aí, bum, já passou aquilo que você mais precisa, né, que você mais gosta, que são aquelas entradas do casamento e, claro, a entrada do noivo e, claro, a mais esperada, noivos, me desculpe, mas a mais esperada, a noiva. Hoje eu vou estar com o ensaio da Ananda e do Arthur, casal maravilhoso, uma família que eu amo. Já fiz o casamento do irmão, da irmã, tá certo que agora é cunhada e irmã. Mas, gente, vai ser lindo e maravilhoso. E hoje eu aproveitei o ensaio deles, tá certo? Falando em ensaio, a primeira construção. Quem entra primeiro, voltando lá, a gente precisa fazer o quê? Um roteiro. Esse aqui tá todo rabiscado. Que é no dia da reunião, a gente tira, monta, faz isso, faz aquilo, tira alguém, coloca alguém, entra com quem, e depois ele se torna, claro, um roteiro oficial que vai ser entregue pro celebrante, para os músicos, para o cerimonial, e também foto e vídeo e a turma que estiver lá trabalhando. Esse roteiro, gente, ele vem com passo a passo, exatamente o que vai ser no início. Quem entra primeiro, quem vem depois, as crianças levam o quê? A noiva entra com quem? A parte da cerimônia, a festa, e ainda tem também, ó, a lista de padrinhos, tanto do noivo quanto da noiva, quanto também a parte toda do checklist de fotos, para não atrasar, pra gente curtir tudo, né, gente? Mas, bom, Ariane, deixa eu ver quem é que tá aí também. Ei, Bruna Arruda! Eita, coisa boa, um monte de... Emily, bom dia! Olha o André, a turma do Shake. André, beijo pra turma do Shake. Gente, só tem gente fina. Começando pelas câmeras. Não, tô brincando. Mas é o seguinte, Ariane, quem entra primeiro? Gente, normalmente hoje, principalmente,
Antigamente, até se você pesquisar em alguns livros, né, que falam do cerimonial, do cortejo nupcial, que são todas aquelas entradas até a parte da noiva, tá certo? Essa parte é o que a gente chama de cortejo nupcial, onde passa aquele famoso tapete, né? É o tapete vermelho lá dos filmes, mas exatamente uma passadeira, né? Toda aquela parte central que vocês estão ali em destaque. Quem faz parte desse cortejo? Os padrinhos, os pais, familiares núcleo, até os avós ali, também as crianças, que podem ser pajens, damas e até as demoiselles, que já são maiorzinhas e podem até ser bem maiores, né, no caso as amigas, e também, claro, ela, a noiva. Essa turma é quem faz parte. Algumas vezes a gente acrescenta, né, algumas pessoas, os cunhados, às vezes precisam entrar como casais família, fora os padrinhos, no caso. Além, eu tenho muitos irmãos, e aí eu tenho que agregar meus amigos, meus irmãos, como é que eu posso dividir? E aí vai, tá certo? Mas esses aí são os extras. Seguinte, quem entra primeiro são os padrinhos. Antigamente, como eu mencionei nos livros, você vai olhar esse cortejo todo montadinho e algumas vezes lá tem um noivo. A gente modificou, né, com o passar do tempo, nós modificamos. Por quê? O noivo, no caso, ele também precisa ser recebido. Ele é uma pessoa realmente assim, muito importante. Uns chamam de coadjuvante, eu não acredito muito nisso não. Sem ele não tem casamento, né? Seguinte, o noivo, ele precisa ser o quê? Recebido. Ele fecha o primeiro momento. Então os primeiros a entrarem são os padrinhos. Em seguida, eu tenho os pais. Vou já conversar sobre isso. E em seguida, eu fecho o primeiro momento, que é o noivo. Ariane, mas ele entra sozinho? Calma, que isso aí já a gente conversa. Nessa sequência, nessa primeira sequência, essa turma é a primeira. Eu dou um intervalo, o músico, aquele músico que é profissional, ele já sabe que não pode deixar todo mundo no silêncio, aquela coisa mórbida, né? Não pode. O pobre do noivo se tremendo todinho, as pernas bambas, pálido, esperando a noiva. Então o músico já fica o quê? No instrumental, né? Acalmando, dando aquele ritmo, aquela vibe de emoção. Ele fica lá tocando uma musiquinha suave, baixinha, aquela coisa assim, bem fundo musical. E em seguida, eu já estou preparando quem? As crianças, as demoiselles, caso tenham. E no caso, ela, a noiva, tá certo? Essa é a sequência normal. E eu vou falar somente até aí, vou citar algumas coisas de cerimônia, mas na verdade eu vou falando de entrada. O que seria de entrada nas cerimônias? Seria exatamente o que a gente chama da entrada das alianças, e aí caso tenha a consagração. Isso são entradas, tá bom? Essas no caso são as entradas. Mas eu tenho de cerimônia o contexto normal, que aí é assunto para outra live. Então as entradas eu já mencionei: padrinhos, pais, noivo, crianças ou demoiselles e demoiselles e a noiva. E durante a cerimônia eu tenho as alianças e eu tenho no caso a consagração ou outra homenagem, alguma coisa extra. Tá certo? Eita que é gente, uma coisa boa! Felipe Adjafre, um grande músico, pianista, um beijo, meu amor. Seguinte, gente, me perguntaram aqui, a Thaís mandou, quando voltam as festas? Em breve. Tá bem pertinho. O governador já anunciou, já liberou, entre aspas, né? Mas vai dar uma data limite. A gente tá com muita esperança que agora, finalzinho do mês, agosto, né? Vamos torcer, porque voltam também as escolas, volta tudo, acaba as férias. E eu acho que a gente vai estar curtindo, se Deus quiser, esses casamentos. Mas, gente, na igreja já tá podendo fazer, tá certo? Até 60%, eu até postei na igreja que eu vou agora, que é a Igreja do Líbano. A Igreja do Líbano já anunciou, que coisa boa, né? 60% do número de convidados. Olha aí, coisa boa. Ou do número da igreja, a gente pergunta lá. Seguinte, Ariane, eu tenho padrinhos, e aí eu tenho 15 casais de padrinhos. Ariane, eu quero 3 casais de padrinhos. Qual o número ideal? Gente, o que eu aconselho é que sejam de 3 a
de 3 a, no caso, até 10 casais. Por quê? Que a gente tem sempre que lembrar que é de cada lado, né? No caso, eu tenho 4 casais, quatro casais até 10, né? Porque eu vou dividir essa turma. Já estou pensando nas damas. Eu tenho de 4 casais até 10. Mas, Ariane, o meu são 12, o meu são 16. Você sempre tem que lembrar que você vai dividir. Ariane, se por um acaso eu tiver com um número ímpar, não tem problema, até 2 de diferença, tá certo? Aí um do lado e o outro lado vai ficar ímpar, os 2 lados vão ficar ímpar, não tem problema. Ariane, por que tu fala sempre 2 lados? A gente divide na igreja, gente, mas por uma questão de harmonização mesmo, né? Aquela coisa assim, para dar aquela harmonia. E para a gente saber de que lado as pessoas estão, que precisa ser um posicionamento correto, ter um posicionamento correto. Sempre à direita de quem olha para o altar é o lado do noivo. E sempre para quem olha para o altar à esquerda é o lado da noiva. Isso não quer dizer que se não se fala, que não pode misturar, não. E eu não estou falando de convidados, tá bom? Eu estou falando de cortejo. Dentro da questão do cortejo, as pessoas vão entrando e se não souberem onde sentar, vão ficar perdidas. Então a gente dá o direcionamento, tem recepção. Hoje eu tenho uma classe aqui também, recepção, já todo mundo voltando. Já tem treinamento, porque ó, a farra vai ser grande, né, Clécia? A Thaís também está com a gente, sempre aqui com a gente ajudando. O que acontece? As pessoas vão entrando, padrinhos do noivo, à direita, e vão se posicionando nos bancos. À esquerda, da noiva, vão se posicionando. As recepcionistas vão organizando por banco. Por isso é importante, eu vou já mostrar na igreja, quando você escolher a sua igreja, você ter noção de quantidade de padrinhos. Por quê? Se eu colocar 20, 30 casais de padrinhos na igreja do Líbano, eu vou superlotar os bancos e os convidados, eu vou começar com os convidados todos de pé e a turma toda, os bancos todos vazios aguardando os padrinhos. Não fica chato? Lá no Líbano são 3 por banco, por exemplo. Então, se você vai casar no Líbano, você pode ter 3, 6, 9. Tá certo? 3 casais, por isso que eu falei os 3, viu, minha gente? Me lembra? 3, 6 ou os 9. Aline, eu só tenho 3. Não tem problema. 3 de cada lado, 6. Aline, eu tenho 6 de cada lado. Já tenho ali 12. Olha como vai aumentando, tá certo? Tem que ter o cuidado. Quando pensar na igreja, pensar nos padrinhos. Isso não quer dizer que você, porque vai casar na igreja Cristo Rei, por exemplo, vai precisar colocar 50, 80 casais. Não, tá certo? Você, claro, vai ter um banco maior, uma igreja bem maior, e aí precisa organizar direitinho, porque já vai aumentando, já são 4 por banco, né? Não fica interessante você realmente deixar todo mundo muito apertado. Mas a igreja, por exemplo, aquela ali próxima do Dragão do Mar, Seminário da Prainha. Seminário da Prainha, o banco é bem curtinho, gente. Só cabe um casal por banco. Se fosse bem magrinho, a gente consegue botar. Mas não é ideal que você coloque muitos padrinhos lá, porque o banco realmente é curtinho, tá bom? Seguinte, eu vou correr um pouquinho, porque eu tenho que avançar lá para chegar na igreja. Mas no raciocínio, você precisa dos padrinhos, vamos recapitular, de 4 casais até 10 é o ideal. Se passar um pouquinho, dependendo da igreja, a gente já posiciona direitinho. Tá certo? A questão dos pais, o que nós temos com os pais? Olha só. Os pais no tradicional, porque todo mundo acha que é o contrário, né? Os pais no tradicional, gente, eles já entram trocados. Como assim, Ariane? Mas meu pai é casado, minha mãe... Não é por essa questão. Porque a noiva normalmente entra com o pai. A mãe dela fica solta. O pai, no caso, do noivo, mesmo casado ou não com a mãe, não é casado, mas é casal, né? No caso, o noivo entra com a mãe. O pai do noivo fica solto. Então, eu tenho 2 pessoas que estão precisando entrar. E aí vem a mãe da noiva e vem o pai do noivo. Eles entram juntos. Quando chega no altar, cada um se posiciona do seu lado. O pai do noivo, do lado que é o do noivo, já se posiciona na cadeira. E a mãe da noiva também já ficam aguardando os próximos. E aí eu faço o casamento quando chega lá na frente, os primeiros casamentos.
Quando a mãe entra com o filho, no caso mãe e noivo, noivo e mãe, a mãe já se posiciona à direita e acompanha o pai do noivo. Da mesma forma, a noiva, quando entra com o pai, ela já permanece com o noivo e o pai se posiciona ao lado da mãe. Ai, Ariane, que coisa confusa. Não é. Se você tem um cerimonial profissional, pelo amor de Deus, calma, que dá certo. Mas, Ariane, meus pais não são casados, são separados. E aí eu queria que eles entrassem de outra forma. Como é que pode ser? Gente, existem pais com os noivos, existem noivos sozinhos, aí os pais entram com seus cônjuges. Não, Ariane, essa é a forma tradicional? Não, é o pais trocados, é a forma tradicional. A forma nova vírgula, né? Porque já tem acho que uns 15 anos que a gente sentou na igreja, no caso na catedral, com o padre, e ele reformulou algumas outras opções de entradas para os pais. Então, os pais podem entrar trocados, os pais podem entrar juntos, e quando chega lá na frente eles retornam. Mas também eu quero entrar com meu pai, que retorno é esse? Os pais da noiva entraram juntos, e aí o pai retorna com a recepcionista e entra mais uma vez com a noiva, do lado do noivo. A mãe entrou com o pai, né? Chegou lá na frente, ela retorna e entra mais uma vez com o noivo. Ou com, no caso, que ela está escrevendo aqui, viu, gente? A mãe volta e entra novamente, sendo com o noivo, tá correto. Pronto. Me perguntaram aqui, Ariane, quando um dos pais é falecido? Gente, vou falar da noiva, tá certo? A noiva, por exemplo, ela pode entrar sozinha. Ai, Ariane, eu tenho medo, tenho receio. Ela pode entrar sozinha até o início do cortejo. E aí a mãe, que também gerou, né, gente, ali, ó, fez, né, que também gerou, não, que gerou, mas que tá junto como casal ali, como representação em relação ao pai, aos pais, pai e mãe, né? É o outro pai, no caso, é a outra mãe, estão juntos ali como casal. No caso, ela entrando, ela não tem o pai, por exemplo, o pai falecido. Ela pode entrar sozinha até o início do cortejo, aí ela olha para o lado e recebe a mãe. E entram juntas, a noiva e a mãe. Eu até postei no meu Instagram uma cena dessa, ficou lindo. O Glauber clicou de uma forma perfeita. Também ela pode entrar sozinha até a metade do cortejo. E caso tenha um tio, um irmão mais velho, ou um irmão do meio também, não tem problema, um irmão, eu digo mais velho por ser maior, tá certo, gente? Que já seja mesmo da altura ali da noiva, para não ficar parecendo filho, se for muito pequeno. Mas ele chegando, ele pode chegar, recebê-la na metade do cortejo e entregar, e fazer a entrega ao noivo. Também é outra opção. Também pode entrar com o sogro, também é outra opção. O noivo entra com a mãe, e no caso a noiva pode entrar com o sogro. Também já vai entrelaçando aí as famílias. Tá certo? Eu vou correr agora para as daminhas, parte boa, rapidinho pra gente finalizar e eu encontro vocês lá na igreja. Seguinte, as crianças de 3 a 6 é a quantidade ideal. Por que, Ariane? Eu quero 18 crianças. Ah, que lindo. Porque você tem que pensar que vem o kit com a criança. Vem a mãe, vem o pai, normalmente a babá e a vovó. Você imaginou isso multiplicado, gente? É kit demais, né? Bem que a gente conversa, organiza, vocês vão ver agora no ensaio, a gente pede para ficar na lateral, deixar a criança à vontade. O que é importante na hora da escolha da criança? Que você conheça a criança, porque, gente, eu sou mãe, 10 anos, o meu pequeno, uma vez uma coisa, só a mãe sabe quando o menino se irrita para se jogar no chão. O menino sente calor, o menino acha ruim a roupa, o menino se for muito cheio de nhenhenhen, faz outra participação com a criança, uma coisa rápida, porque vai empacar um pouquinho aquela entrada. Não é que as crianças sejam robôs e tem que entrar todo mundo sorrindo e satisfeito, é porque as noivas muitas vezes ficam mais tensas, os pais ficam mais tensos com a entrada da criança, ela fazer tudo certinho, do que a gente, a parte do cerimonial. Eu queria muito, é o meu maior desejo, que os convidados assistissem, curtissem, mas não ficassem, tipo, chamando as crianças, né? Atrapalhando um pouquinho ali aquela entrada, porque distrai. Quando a gente coloca a criança para entrar, a gente diz assim, olha, a mamãe tá lá na frente, tem um presente lá na frente, tem um doce, eu ofereço até dinheiro, viu? Não, eu tô brincando. Aí eu digo, ó, tem gente lá na frente, a recepcionista tá aguardando.
E aquele cortejo, que é exatamente essa passagem da criança, não tem problema se a criança caminhar e parar, se a criança dar aquela carreirinha, se a criança olhar para alguém. Gente, relaxa. Por isso, é importante que as crianças sejam identificadas. Quando você convida criança demais e o cortejo é curto, fica aquele bolo de criança entrando, as pessoas não identificam quem é, como é que elas estão vestidas, o que estão levando, tá certo? Normalmente, os meninozinhos, no caso os meninos, os pajens, anunciam com o sino. É como se ele dissesse assim: desperta, gente, que a noiva chegou. Porque nesse momento que as crianças vão entrar, as pessoas estão sentadas e a gente solicita que levantem para receber as crianças que estão anunciando a noiva. Tá vendo como todo mundo tem sua função nas entradas? 3 a 6, eu posso fazer fila, eu posso fazer casais e eu posso fazer duplas, né? Ah, eu tenho só 2 meninas, sem problemas. Elas entram uma atrás da outra, dependendo do tamanho, ou elas entram lado a lado. Ariane, o casalzinho tem sempre que ser igual? Cabecinha com cabecinha, ombro com ombro? Não, gente. Pode ser, se ele é muito pequenininho, é bom que seja guiado por uma maiorzinha, uma dama maiorzinha, ou um cavaleirozinho, né? Um pajem maiorzinho, porque já vai ajudando a criança a entrar. Se forem pequenininhos, mas aqueles bem espertinhos que gostam mesmo assim de mostrar que estão entrando e tal, ótimo. Pode deixar os 2 juntinhos, eles chegam lá na frente sem problema, tá certo? E, claro, que se a criança chorar, a gente retorna, entrega aos pais. Se ela continuar chorando até o cortejo terminar, eu não acho ruim, não. Pode ir sem problema, não tem problema. A mãe recebe lá na frente. Mas tenham cuidado em relação a essa quantidade, porque eu também preciso que as recepcionistas estejam atentas. Então, um recepcionista com 18 pessoas é muito complicado. Tá certo, gente? Então, tem que ter esse apoio. Bom, meu tempo já tá assim, no limite. Eu vou recapitular aqui, tá bom? Rapidinho pra gente passar na igreja, eu vou mostrar pra vocês lá na igreja. Padrinhos de 4 a 10 casais, organizando em relação aos bancos, é importante conhecer a igreja. Os pais podem entrar trocados, podem entrar juntos, podem entrar com os noivos. No caso, o noivo pode entrar sozinho, pode entrar com a mãe, com uma tia, uma irmã, não tem problema. As crianças de 3 a 6, sendo damas ou pajens, podem entrar de fila, podem entrar de casais e pode entrar também de duplas. A questão da noiva, a noiva pode entrar sozinha, pode entrar com o pai, que é o mais clássico, ele chora, viu, gente, se não entrar com ela. Pode entrar com o pai, pode entrar com um tio, representando, com a própria mãe, tá certo? Não tem problema. E no caso, a gente chegando na igreja, vendo a questão dos bancos, você vai saber se pode colocar mais ou menos em relação à quantidade e deixar todo mundo em harmonia. Tá certo? Lembrando que a direita é do noivo, a esquerda é da noiva, só por uma questão de harmonia, não é dividindo família de forma alguma. Tá bom? Gente, obrigado por esse tempinho que nós ficamos aqui. E corre, aproveita para fazer alguma coisa, que eu tô chegando lá no Líbano e eu vou mostrar para vocês na prática. Tá bom? Um beijo, toma um café e bora correr para a igreja do Líbano. Perfeito.